Livro Divinos Rivais de Rebecca Ross. Leitura da Isma Vaz para Clube do Livro. Capítulo 14. Adeus aos fantasmas. Abre aspas. Eu queria escrever para avisar que vou embora. Depois de amanhã não continuarei em minha casa atual e imagino que perderei acesso ao portal mágico que permite que nos comuniquemos. Fecha aspas. Iris parou de datilografar. Olhou a porta do armário se perguntando por que escrevia para informar o seu correspondente misterioso. Ela não era obrigada, mas sentia que devia algo a ele. Era um homem, aprendera na última carta quando ele contou que havia sido um irmão mais velho. Ela deixara a Gazeta de Owath naquela manhã e seguira para a funerária para pagar a cremação da mãe. Deram a ela um pequeno pote de cinzas e Iris decidiu ali que deveria ir para casa sem saber o que mais fazer com aquilo. Ela, no entanto, já tinha elaborado um plano. Estava ansiosa para partir de Owath. Havia lembranças demais, fantasmas demais entre aquelas paredes. No dia seguinte, iria à tribuna Increden e veria se aceitariam contratá-la como correspondente de guerra. Se não aceitassem, talvez o exército aceitasse. Qualquer que fosse o cargo que necessitassem, Iris não era uma combatente, mas poderia lavar, cozinhar e limpar. Tinha 2 mãos e aprendia rápido. De qualquer modo, esperava ser levada a Forest. Ela voltou a datilografar. Abre aspas. Obrigada por me responder naquele dia, por me falar de Del. Sei que nos correspondemos há pouco tempo, ou melhor, já faz tempo que eu escrevo para você, mas o contrário não vinha acontecendo. Mas de qualquer modo, o tempo passa diferente em cartas. Levarei para minha próxima aventura as coisas que você compartilhou comigo. Adeus. Fecha aspas. Iris enviou a carta pelo portal antes de mudar de ideia. Escolheu a roupa para o dia seguinte, sua melhor saia e sua melhor blusa, e se preparou para ir para a cama, tentando se distrair do vazio do apartamento e da profundeza das sombras. Esperou que ele respondesse, mesmo se convencendo de que provavelmente não responderia. Pegou no sono com a vela ainda acesa. Tarde da noite, um ruído forte a despertou. Iris se levantou de um salto, com o coração na boca, até perceber que era alguém de saída do apartamento de baixo. A pessoa ria às gargalhadas, muito bêbada. Era 1 da manhã, e Iris, sonolenta, reparou que havia uma carta no chão. Ela pegou o papel. Não sabia o que esperava, mas não era tamanha secura. Abre aspas. Posso perguntar aonde você vai? Fecha aspas. Ela estranhou. Ambos tinham escolhido esconder as suas identidades, e apesar de nunca terem debatido outros limites da correspondência, Iris supunha que a localização também caía dentro da parte secreta da relação. Ela decidiu que não responderia, então dobrou a carta e acrescentou as outras que guardara, amassadas com uma fita. Sua fiel vela finalmente se apagou, tendo queimado até o fim. Iris não conseguiu adormecer no escuro. Ela fitou a vastidão, ouviu os sons da cidade além da janela, os rangidos da parede. Era estranho. Como podia estar tão próxima das pessoas e ainda assim sentir-se tão distante e solitária? Como a noite tornava tudo mais desesperado e pungente. Eu devia ter saído para procurá-la. Não devia ter ficado aqui, esperando no apartamento. Se eu a tivesse encontrado, ela ainda estaria viva. A culpa ameaçou sufocá-la. Ela precisou se inclinar para a frente e se convencer a respirar. Respirar, porque sentia-se afogar. Iris se levantou ao amanhecer, pronta para lavar o remorso dos olhos. Não imaginava que cabelo penteado e batom fariam diferença para uma correspondente de guerra, mas se preparou o melhor que pôde, sem querer deixar nada ao acaso. Foi então que outra carta chegou pelo portal. Ela olhou por um longo momento, se perguntando se deveria ler. Deixou a carta intocada, enquanto arrumava suas coisas na mala surrada da mãe. Escolheu a calça predileta, um vestido de verão, meias, algumas blusas e um lenço para o cabelo. Incluiu ali também as cartas do correspondente misterioso, o livro de poesia preferido da avó, o pote com as cinzas da mãe, fechado com cuidado, e o casaco de Forest, pois os dias finalmente estavam muito quentes para usar agasalhos. Iris estava deixando muito para trás, mas decidiu que levaria apenas o que tivesse significado para ela. Afinal, mesmo se conseguisse o impossível e fosse contratada como repórter de guerra,
Permitiriam que levasse tantas coisas? Ela quase levou o exemplar amarrotado da tribuna Increden, com o eitral borrado, porém decidiu deixá-lo na mesa, dobrado e virado para baixo. Queria apenas mais uma coisa. Foi para a sala, onde deixara a caixa de pertences da mãe, intocados desde a noite em que os trouxera. Íris os revirou até encontrar o brilho do ouro, a corrente e o medalhão que a mãe usava todos os dias desde a partida de Forrest. Ela pendurou o colar no pescoço e o escondeu sob o tecido da blusa. O toque na pele era frio e Íris o cobriu com a mão. Sabia o que se escondia dentro do pingente. Um pequeno retrato dela e outro de Forrest. Não dava importância alguma para o próprio rosto, mas o do irmão. Ela rezou para que a guiasse até ele. E fazia tempo que Íris não rezava. A última coisa de que precisava era a máquina de escrever. Ela encontrou a maleta de transporte no armário, desviou com cuidado da carta ainda caída no chão e guardou a máquina com o papel e a tinta que restavam. A maleta era dura, com 2 feixes de latão e alça de madeira. Íris a carregou em uma das mãos, pegando a mala na outra, e analisou o quarto pela última vez. Seu olhar foi atraído novamente pela carta. Estava curiosa para ler o que ele escrevera, mas teve a estranha impressão de que, se lesse, encontraria ali apenas a insistência de uma resposta. Se ele soubesse que Íris estava partindo para servir de correspondente de guerra, tentaria convencê-la a ficar. Íris estava decidida, não mudaria de ideia e estava cansada demais para discutir. Ela saiu do apartamento, deixou para trás a carta, caída em uma poça de luz solar.